Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer mais um trade de livro, mais um setup de livro que eu estou trazendo aqui para vocês, e a gente vai operar hoje em sidebar, que é uma barra interna, tá? E a gente vai precisar de alguns elementos para poder operar essa barra interna. O primeiro deles é contexto, então a gente precisa aqui, já coloquei na tela, uma região de suporte. Essa região vermelha é uma região de suporte que tem ali a sua referência no candle 46, 47, tá? Nós estamos operando no mercado lateral. Percebam que isso é um mercado lateral. Vou tirar um pouco do zoom para vocês. Então nós temos um mercado lateral, sim, temos uma lateralidade ampla. Se a gente for olhar para dias anteriores, cerca de 2.300 pontos de amplitude, e a gente tem essa lateralidade menor que tem cerca de 1.000 pontos de amplitude. É uma boa amplitude para a gente trabalhar, tá certo? Então temos aqui a nossa região de referência e suporte. Contexto, estamos numa lateralidade, estamos em um suporte em uma lateralidade, tá? E também a gente vai estar esperando essa questão da barra interna, tá? O que é a barra interna? A barra interna é quando a máxima está abaixo da máxima do candle anterior e a mínima está acima da mínima do candle anterior. Então, percebam que chegando, a gente tendo essa configuração dessa barra interna, o procedimento que a gente tem a gente vai colocar uma ordem de compra, no caso a gente está querendo comprar, vai fazer um stop técnico, tá? Não é um stop de achismo, e a gente vai buscar um alvo também de 1 para 1, tá certo? Então, assim, contexto, o que nós temos de contexto? Mercado lateral, temos também essa região de suporte, onde o candle 31 e 32, eu vou dar um pouco de zoom para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Candle 31 e 32 testaram essa região de suporte, e nós temos um candle 33 sendo formado aqui agora, tá bom? Cerca de 1 minuto. Assim que formar a nossa inside bar, a ideia é que a gente entre com uma compra acima da máxima dessa inside bar, tá? Acima da máxima. Quais outros elementos que a gente tem de contexto? A gente tem uma H3. Quando vocês forem buscar no material do Allbrooks, vocês vão ver que lá a gente tem, eles falam muito de Hs e muito de Ls, né? Que são highs and lows, né? Máximas e mínimas. E aqui nós temos uma H3. Qual que seria essa H3, né? Nós temos aqui uma puxada para baixo, tá? E temos uma H1 no rompimento do candle 25, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Temos uma H1 no rompimento do candle 25 que falhou. Temos uma H2 no rompimento do candle 29 que falhou, e temos uma H3 no rompimento do candle 31. Coloquei ordem de compra na tela. Ele pegando agora, a gente entra na operação, tá certo? Já era para ter pego, pode ser que tenha algum atraso no profit, mas tá lá, pegou, ok. E aí a gente vai colocar o nosso stop, tá? Onde a gente coloca o stop? Abaixo do candle 32. Vamos deixar colado no candle 32? Não, vamos deixar um pouco abaixo do candle 32, cerca aqui de 200 pontos, e vamos buscar um alvo de 200 pontos também, tá? Fazer aí uma relação risco-retorno de 1 para 1, certo? Então tá estruturada a nossa operação. Por que eu não entraria na operação se fosse um candle de baixa, mesmo que fosse uma inside? Porque aqui a gente está vendo um movimento, o movimento principal aqui é o movimento de queda. Se de repente, após a terceira tentativa, e aí eu estou falando das Hs, então depois de H1 aqui, deixa eu colocar H1 para vocês aqui. Então vamos lá, tinha uma H1 aqui, certo? Opa. Certo, eu tinha uma H1 aqui. Aí eu vou ter uma H2 aqui. Vamos lá, copiar, colar.
e vou ter uma H3 aqui. Então o raciocínio é o seguinte, a gente tem uma queda, a gente tem 3 tentativas do preço tentar subir, então a primeira foi na H1, tá? A segunda foi na H2 e a terceira foi na H3, e aí tem as respectivas linhas aí embaixo de cada H. Se de repente esse candle 33 ele é um candle de baixa, significa que essas tentativas, todas as tentativas falharam, tá? Todas as tentativas não foram um bom rompimento, foram rompimentos que falharam, tá? Vejam o candle 26, vejam o candle 30 e vejam o candle 32. Se esse candle 33 é um candle de baixa, eu tenho uma chance maior desse preço vir testar aqui abaixo essa região de suporte, tá? E ele pode, antes de testar essa região de suporte, ele pode pegar meu preço exatamente onde eu coloquei aqui, no 130,435, tá? E ele testando, então ele pegaria meu preço, viria testar essa região de suporte e a chance de eu tomar um stop seria muito grande. Então, esse é um principal motivo de que se esse candle fosse um candle de baixa, mesmo sendo uma inside bar, eu não compraria, tá? Existe o contexto que eu mostrei aqui para vocês? Sim, né? Uma região de suporte, estamos pensando em uma lateralidade, estamos operando uma lateralidade, eu estou traçando aqui para vocês, estou comprando baixo em lateralidade, que é importantíssimo, é quase uma cartilha que a gente está seguindo. Estou operando também uma reversão em lateralidade, que é uma H3, né? E aí vocês podem contar cunha, podem contar um canal que se ampliou, né? Que canal? Esse canal aqui, você pode considerar que esse canal que está expandindo, na verdade, né? Ah, tem um canal expandindo aqui, ok? Vai do gosto, vai do que vocês acharem melhor. Isso aqui é uma LTB? Serve como referência? Serve. Você vai encontrar vários elementos. O mais importante é a questão de contexto de você estar numa lateralidade. Se você está numa lateralidade, você quer comprar baixo e você quer vender alto, tá? Isso é premissa, isso é básico, isso tem que acontecer, tá bom? Em lateralidades, em mercados laterais. Então, por isso eu coloquei o contexto aqui para vocês. Já dá para a gente colocar a questão da inside bar, né? Da barra interna, que a gente precisa da barra interna, e da questão do suporte. O suporte é uma região onde a gente entende que o preço ele vai ter dificuldade de passar ali. E aí está um detalhe muito importante, quando você vai operar e você não coloca o stop no lugar correto, um stop técnico, né? O stop técnico significa que ele está numa região onde o preço vai ter dificuldade de passar, não onde você acha que vai ser difícil ou fácil de passar. Então aqui nessa região onde eu coloquei o meu stop, é uma região que o preço já mostrou, que o price action já mostrou, que é difícil dele passar. Ele pode vir, pode testar, mas ele é mais difícil de passar. E como ele já tentou algumas vezes nessa região, não estou falando só do candle 31 e 32, estou falando dessa bandeira aqui, onde foi o candle 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Isso é uma tentativa do preço descer, e ele só conseguiu no candle 31, e quando ele conseguiu, o candle 32 reverteu, tá? Essa é uma leitura de price action que a gente vai fazendo. E aí, se eu fizesse isso, de não respeitar a questão do price action, eu poderia levar um stop aqui de bobeira, tá? Então comprei, percebam que o candle 34 ele não foi um candle muito interessante, ele foi um candle de alta, ok, mas ele rompeu aqui o candle 33, mas ele não deixou um corpo grande acima das barras, né? O preço vem falhando, isso não é interessante para nós que estamos comprados, né? Para mim que está comprado aqui, estou mostrando isso para você. Então, a gente está esperando o preço chegar lá no nosso alvo, ou chegar no nosso stop. A gente precisa do contexto, tá? Para operar essa inside bar, a gente precisa do contexto, a gente precisa da inside bar em si, obviamente, porque estamos operando ela, a gente precisa de um suporte de referência, ok? E precisamos também de um pouco de leitura do price action, é sempre bom, tá? Eu não tenho colocado nas outras vezes, nos outros trades que a gente tem feito,
mas é importantíssimo que vocês tenham um pouco de leitura de price action ou de análise técnica, tá? Análise técnica, tá? Isso vai contribuir sempre, gente, para que vocês operem. Eu não tinha colocado, mas é imprescindível. Quando você tem um pouco da análise técnica, quando você tem... E eu não estou falando de nada avançado, não. Eu estou falando de conceitos básicos, mas conceitos funcionais. O que é um suporte e uma resistência? Vinícius, eu já sei o que é suporte e resistência, mas você sabe executar, sabe fazer um trade com referência em suporte e resistência? Se você não souber, significa que o seu fundamento ainda está fraco. Você sabe identificar um suporte e uma resistência, mas talvez você não saiba identificar se ele é forte, se ele é fraco, se ele é majoritário, há quanto tempo que ele está ali, ou como que o preço chegou nele, se o preço vai chegar nele, tá? Essas são respostas a essas perguntas são fundamentais se você quer ser lucrativo no mercado, se você quer ser consistente. Então a gente está trazendo esses trades de livro, esses setups de livro, justamente para começar a expandir, para começar a abrir caminhos, né? Abrir filtros aí para vocês, para que vocês tenham uma noção diferente de como operar. Tem gente que já sabe isso de trás para frente, esses setups que eu estou passando aqui, tem gente que está conhecendo agora, né? E a ressalva que eu sempre falo para vocês, não saiam operando o setup só porque vocês viram eu mostrar aqui para vocês, tá? Façam um backtest dele, operem na conta demo, observem gráfico, tá bom? Como esse setup tem se comportado nos gráficos, veja se ele cabe no seu trade system, veja se ele faz sentido no seu plano de trading, tá bom? São vários elementos que você deve observar para tentar executar um setup, tá bom? Se você está procurando algo mais fácil, algo que seja que caia dinheiro no seu colo, tá? Talvez você esteja no canal errado, tá bom? Isso não é uma ofensa, é que a gente que está na profissão, a gente que faz essa profissão, a gente que segue nessa profissão, sabe que você não vai ficar rico de uma hora para outra. E se de repente você está com essa ideia, talvez você esteja mesmo fora de contexto aqui no canal, tá bom? Aqui a gente passa elementos para que você enriqueça o seu operacional, e caso você tenha dúvida, tem os comentários, tem e-mail que você pode mandar para a gente. Também tem um curso, se você tiver mais interesse ainda, tá bom? Nós temos um curso que é voltado para o pessoal que está começando agora, ou o pessoal que de repente já tentou alguns métodos e não teve sucesso e já perdeu dinheiro no mercado. A gente tem, vai estar na descrição, está na descrição do vídeo, tá bom? É só acessar lá que vocês conseguem ter acesso a esse link e esse curso, tá bom? Então, setup nosso, setup operando em sidebar. Que contexto que a gente tem? A gente tem um contexto de lateralidade. O que a gente precisa esperar para operar essa lateralidade? O preço chegar perto do suporte, porque a gente quer comprar, tá bom? A gente não quer vender. E também a gente precisa da nossa inside bar, ok? Conceitos relevantes ou ferramentas e conhecimentos relevantes, price action e análise técnica. Gente, suporte é básico em análise técnica. Candle 35 fechou favoravelmente a nossa operação. Percebam que ele não é uma inside bar, tá? A mínima dele está abaixo da mínima do Candle 34. A máxima dele sim está abaixo da máxima do Candle 34, ok? Então ele só seria uma mínima se a mínima dele estivesse acima da mínima do Candle 34, ok? E vamos seguindo a nossa operação, tá bom? Eu vou, se for o caso, eu vou adiantar o vídeo, vou fazer a leitura do mercado para que esse vídeo não fique muito longo, tá? E trago aqui para vocês como vai se desenrolando, tá certo? Vamos lá. Bom, o Candle 36 está rompendo aqui, tanto o Candle 35 quanto o Candle 34, está avançando, talvez ele chegue no nosso alvo. Se ele chegar, é show de bola, é gain, tá certo? E percebam também, gente, que o nosso alvo é curto, tá? Ele respeita a relação de risco-retorno de 1 para 1, que eu já comentei com vocês outras vezes em outros vídeos, mas ele é um alvo curto, 200 pontos, é legal, 200 pontos no índice? No mini índice, é legal sim. Só que percebam que tem muito mais espaço para cima, né? Do nosso alvo até a máxima tem 450 pontos pelo menos. Eu poderia tentar buscar essa máxima vendo que tem espaço? Poderia, mas aí a nossa equação do trade ela mudaria, né? A probabilidade desse preço chegar lá no alvo é menor, de chegar lá no topo, né? Na máxima aqui, estou dizendo. A probabilidade desse preço chegar aqui é menor, tá? A probabilidade dele chegar aqui no nosso alvo é
tão igual quanto ele chegar no nosso stop. Agora não, porque o preço já evoluiu, o preço já está acima, já está trabalhando acima da média móvel, tá? Mas quando a gente abriu o nosso trade, as possibilidades estavam ali meio que 50-50, tá? O que favorecia, o que a gente tinha aí como uma vantagem era a leitura de preços, tá? Leitura de preços e a questão de saber aplicar um método que já foi desenvolvido, tá bom? Então esses elementos contam muito. Vou buscar mais. O Mercadão 2 socorre muito quando a gente entra numa operação, o preço vai no nosso alvo e de repente ele vai muito mais. Deveria ter esticado. E não é assim. Você tem que pensar na sua equação do trade. Opa, chegou, pegou no nosso alvo. Então é isso, pessoal. Percebam que é uma operação bem estruturada. Percebam que também o preço pode continuar seguindo? Pode, mas você já fez o seu operacional, tá bom? Não tente tirar mais do mercado, mais do que ele está te dando, tá bom? Você fez a sua operação, está dentro do seu trade system, acabou, tá bom? Bateu a meta, vaza, bateu a meta, some, bateu a meta, põe no bolso, vai estudar, vai ler um livro, vai ficar com a família, namorada, esposo, seja lá quem for, tá legal? Então esse é o nosso trade de livros. Se você tiver comentários, deixa pra gente, que é interessante. Gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho e a gente vai continuando, tá bom? Toda semana tem um trade de livro aqui. Falou, até mais, fui!